Gravando. Vamos aqui. Pronto. Tá dando para ver, né? Olha só. Nós hoje vamos trabalhar com mais de uma coisa. A finalidade é entender indicadores de desempenho. Mas, para entender indicadores de desempenho, nós vamos entender mais do que indicadores. Nós vamos trabalhar com gestão por processos, vamos trabalhar com planejamento, uma série de coisas, tá? Agora é o seguinte, o pessoal, então nosso curso vai chamar Gestão do Processo Voltado para Resultados. Por quê? Nós temos processos, mas nós precisamos de pensar em resultado. Por que que, Petrônio, por que que você acha que a empresa tem que pensar em resultado? Por conta que é o objetivo, né, Sônia? O objetivo do indicador é a gente visualizar, né, para a gente poder chegar no resultado, ter a Mas consequência, vamos, né, da ação. não, mas vamos pensar numa maneira geral. Por que que eu preciso trabalhar? Para que que eu preciso ter indicadores para que os processos, para poder ver se os processos estão obtendo os resultados que nós queremos? O que que você acha? Lá na base, o que que você acha que eu preciso de ter indicador? Independente de se a norma pede, tá? Independente de se a norma pede. O que que você acha que nós temos que ter indicador? Assim, o que que nós precisamos pensar em resultado? O que que você acha, Nayara, que a gente tem que pensar em resultado? Vou falar, gestão por processo voltado para resultado. O indicador é a forma de eu medir para ver se eu estou tendo resultados. E se esses resultados estão de acordo com o que a gente quer. O que que você acha, Nayara, que a gente precisa de pensar em resultado, em ter resultados, bons resultados? O que que a A empresa tem gente que se precisa do resultado para preocupar? conseguir o objetivo maior, né? Que seria, com resultados, é que a gente vai conseguir alcançar os objetivos da empresa. Então, a gente tem É que o medir esses objetivo maior da resultados. empresa. Qual que é o objetivo maior da empresa na sua ideia, na sua opinião? Financeiramente falando, por exemplo. Eu entendo que o objetivo maior da empresa é esse, é o financeiro, né? A obtenção de lucros. A palavra mágica é lucro, né? O Kelly, Oi. na visão, na missão, em alguma coisa das extrativas, tem alguma palavra lucro em algum lugar? Você já ouviu o Tem, Farid falar que, você já ouviu o Farid falar que quer lucro? ele só fala isso. Ele só fala isso. Pois é. Mas por que que a empresa tem que ter lucro? Por que que você acha que a empresa tem que ter lucro? Stephanie, por que que você acha que a empresa tem que ter lucro? Ô, Sônia, você deve dar uma saída rapidinho para ir no banheiro. Tá. Bom, e por que que você acha, Danilo, que a empresa tem que ter lucro? Ô, Sônia, a empresa tem que ter um lucro para pagar as próprias contas primeiro, né? E através de não desperdício, focar nos objetivos maiores, né? De um jeito que consiga extrair o máximo dos produtos com o mínimo de gasto. Por que que você acha que a empresa tem que ter lucro, Lidiane? Oi, Sônia. Por que que você acha que a empresa tem que ter lucro? Ô, Sônia, eu creio que não só para manter a empresa, mas para ter uma, como
vamos se dizer assim, vamos se dizer. Você que mora aí em Maikinique, Ah, você mora em Maikinique há muitos anos? Você lembra de Maikinique antes da grafite? não, não, Sônia, eu moro em Maikinique há mais ou menos 4 anos. Ah, então você não tem muito tempo, não. Petrônio, Não, você é daí. Quem daí que é daí de sempre? Vivia daí, Natiele? Natiele, não. não. Viviane, Petrone, tudo é daqui. Pois é, mas vocês lembram de Maikinique anos atrás? Como é que cresceu Maikinique depois da grafite? E da, Ô, Sônia, é da até mais grafite do que isso. Não é só cresceu, não, porque teve um momento que que não tinha fechou, mais né? nenhuma empresa e só tinha a grafite aqui. Mas você lembra que antes, você lembra da história que antes que fechou a grafite, como é que Mike Nick e Pouso Alegre foi para o buraco? Estavam Ah, um sim, horror. com certeza. Agora, e você acha que a empresa precisa ter lucro? Por que que ela você acha que tem que ter lucro, o Petrônio? E é uma questão de responsabilidade social, né, Sônia? Também, né? Mas lucro tem a ver com responsabilidade social? É uma consequência. Quanto A, a, mais res- lucro, a empresa acaba aplicando na sociedade? Você acha isso? Se ela não tiver lucro, ela não tem como aplicar na sociedade, concorda? exatamente, exatamente. É, né? Olha só, gente, vocês têm experiência de ver aí o que acontece. Eu falo que lucratividade está para a empresa, assim como oxigênio está para as pessoas. As empresas não vivem para ter lucro, mas não vivem sem ter lucro. Empresa sem ter lucro quebra. Empresa que quebra, o que acontece? Vai para o buraco. E o lugar. Tem história, tá? Não sei se vocês já viram, eu já contei para vocês a história do rapaz que chegou numa cidade e com uma nota de R$ 100, com a nota de 100 reais, não, que chegou na cidade. Deixa eu contar, porque com certeza todo mundo não sabe. Diz que tinha um rapaz que chegou num lugar, e no lugar só tinha uma pensão. Aí ele chegou lá e não tinha vaga. Ele era um vendedor. Sabe esses vendedores que representante que passa num lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro? Ele passou no lugar e aí ele chegou na pensão, só tinha uma pensão e a pensão não tinha, era um lugar pequeno, tinha pensão e a pensão não tinha vaga. Aí ele falou assim: tá bom, então eu vou, atendeu os clientes e foi para o outro lugar, mas ele chegou na pensão e reservou para daí a, quando ele ia voltar, daí a 4 dias ele ia voltar, e, e ele ia voltar. O que aconteceu? Ele reservou e pagou, deu R$ 100 para o dono da pensão, que era R$ 50 a diária lá. Aí deu R$ 100 para pagar 2 dias, né? Aí ele pagou, reservou, porque ele precisava dali, ele precisava de 2 dias para atender todo mundo, que ele ia nas fazendas, ia não sei o quê. Tá bom. E ele foi para onde ele foi. Só que aí foi para onde foi? Foi para o outro lugar, né? O dono da pensão pegou aqueles R$ 100 e falou assim: Nossa Senhora, eu estou devendo a padaria, que ele comprava lá os pães para o café da manhã, comprava as coisas lá, e foi lá e pegou os R$ 100 e pagou a padaria. O dono da padaria pegou aqueles R$ 100 e foi lá no supermercado e pagou, porque ele tinha comprado um monte de coisa lá, né? Então, na cidade pequena, tem negócio de ter a conta, não sei o quê. Ele foi lá e pagou os R$ 100 que ele devia no supermercado. Aí, o dono do supermercado pagou porque ele devia no supermercado, que ele tinha comprado trigo, tinha comprado fermento, tinha comprado um monte de coisa, devia lá e pagou, deu R$ 100 lá. O dono do supermercado pegou os R$ 100 e, e foi para o açougue, porque ele comprava no açougue carnes e comprava para fazer uma série de coisas que ele fazia lá no supermercado, ele também tinha isso. E também da casa dele, né? O dono do supermercado devia lá no açougue, foi lá e pagou no açougue os R$ 100. O dono do açougue
tinha casado a filha dele. E ele tinha chegado umas visitas e tinha ficado na pensão. Ele estava devendo a pensão, ele voltou lá para o dono da pensão e pegou os 100 reais e deu para pagar o dono da pensão. Nisso, o vendedor voltou e falou para o dono da pensão assim: olha, eu não vou poder ficar aqui porque minha filha adoeceu e eu preciso voltar para casa. Aí o dono da pensão pegou os 100 reais e devolveu para o camarada. Todo mundo pagou, todo mundo, e o, com a nota e o dinheiro, e o camarada deu os 100 reais e voltou. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Hã? Viram o que que acontece? Anderson, você que está aí na área financeira, entendeu a história, Anderson? O que que você achou? Você conhecia essa Entendi. história? Essa em específica não, mas é fluxo de caixa, né? Então, sabe mais ou menos assim, mas essa história em específico não. Muito Mas é, interessante. mas é interessante ver como é que o dinheiro, a circulação do dinheiro, e a gente vê o seguinte: você pega lá na grafite, o que que acontece? Hoje tem 200, mais de 200 funcionários, né? Tem mais de 200 funcionários hoje aí, não tem, o Petrônio? Aqui tem 185, Sônia. 185 hoje, tá bom. Então, se cada um receber uma média aí de R$ 1.000, e é muito mais a média, são 185 mil que entra na cidade. Aí vai que vocês gastem 100 na cidade e 85 vocês guardem, gastem em Tapetinga, em Vitória da Conquista, em outro lugar. É 100 mil que entra na cidade todo mês. Esses 100 mil, o que acontece? Por quê? Porque ele vem de onde? Vem das outras unidades, vem das outras empresas que pagam, as empresas que compram aí da grafite e mandam dinheiro. Então, o dinheiro vai para aí, como é que é? Vocês produziram, o grafite saiu, foi lá para Tupi, foi para Frase, foi para diversas empresas, e o dinheiro voltou para a empresa e voltou para pagar vocês. Vocês pegaram esse dinheiro e foi. Aí, em Maikinico, o que acontece? Vocês vão e compram no supermercado, o dono do supermercado compra do não sei quem, não compra não sei o quê, compra no açougue, compra, e aí vai contratando outras pessoas, compra na farmácia, e o dinheiro vai circulando e vai aumentando. Então, a lucratividade, se a empresa não tiver lucro, ela fecha. E se fechar, o que que acontece? Simplesmente a, a economia não gira. Então, as empresas têm uma finalidade. Então, ter lucro não é questão de. O Farid é uma pessoa que ele fala. Porque a empresa existe para mim, existe para dar lucro. Se não der lucro, ele não está nem aí, ele quer outra coisa. Mas ele fala que é a finalidade principal. Então, mas a empresa, você tem que olhar os resultados, tem que analisar, porque se não estiver dando lucro, o que que acontece se a empresa não estiver dando lucro? Fecha. Tem, sabe, não adianta, tem um momento que não vai ter jeito. Fechou a empresa, o que que acontece? As pessoas ficam sem. Você não é pensar só em você, é muito mais. O Petrônio falou de um lado social. Você pega as empresas do grupo, o que que acontece? Qual que é o nome, o documento principal de uma empresa? É contrato social, porque tem a ver com a sociedade. A empresa, o dinheiro, ele acaba indo, distribuindo pela sociedade. Então, quando a gente vai pensar, nós temos que pensar em resultados. E os indicadores de desempenho é a forma da gente medir se as empresas estão tendo o desempenho adequado. Eu coloquei o nome aqui, coloquei OKR KPI. É porque hoje em dia todo mundo está falando, os KPI, KPI, KPI. Vocês vão em empresa essas empresas que têm o pessoal mais jovem gostam muito de usar o termo em inglês. KPI nada mais é do que K de quê? De chave, P de performance e I de indicator. Então, indicadores chaves de performance, tá certo? Então, é indicador de desempenho. E OKR é objetivo de chaves de resultado. Então, são OKR e KPI tem a ver com objetivo. Então, isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar OKR e KPI.
tá? Então, se eu falar KPI é indicador, OKR é os objetivos-chave de resultado, tá bom? É isso que nós vamos trabalhar hoje e é importante. Agora, é o seguinte, alguém colocou aqui no chat, deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa no chat sobre... Deixa eu achar o chat, onde está? Ah, meu Deus. Lucro, fonte de recursos para financiar o desenvolvimento do negócio e para avaliar o desempenho, né? Tá bom. Então, isso que é exatamente o que o lucro é, né? Fonte. Oh, meu Deus do céu, o que que aconteceu que saiu aqui? Ah, tá aqui, deixa eu chegar para lá. Assim. Ah, vamos de novo. Tá vendo de novo aí? Tá, né? É que eu estava. Aliás, vocês estavam vendo. Agora, depois que a gente conversou sobre isso, alguém quer complementar alguma coisa a respeito de lucratividade, a respeito alguma dúvida que tenha, que a gente já está aí curioso, alguma coisa? O que vocês estão esperando desse treinamento que a gente vai falar disso? Vamos explicar e para vocês entenderem bem os indicadores, mas primeiro vocês precisam entender a essência, a fase. Nayara, você quer complementar alguma coisa? Não, Sônia, tá tranquilo. Pessoal da metalurgia, alguém quer complementar alguma coisa? A Kelly disse que tem uma saidinha. Pessoal da metalurgia, Aqui tá tranquilo. tá tranquilo e tudo? Ficou claro? Anderson, quer complementar alguma coisa? Não, não. Ah, você tinha falado que sem lucro a empresa fecha, e um dado interessante é que Não, no na verdade primeiro ela não ano de fecha, ela criação, pode fechar, né? ela tende a falir, né? Mas Uhum. no primeiro ano de criação, 50% de todas as empresas fecham. Porque esse, 50%. esse detalhe, Anderson, é interessante, é o seguinte, quando você abre a empresa, você tem que saber que no começo você vai ter um custo até poder receber dos clientes, até tá dando lucro. Então, existe um detalhe que é as empresas, quando começam, elas não se programam para viver, elas já começam já achando que vai ter lucro, e não é, né? Às vezes você tem que ter um período de investimento até você começar a receber, né? Tem esse período, né, para isso. O pessoal da grafite quer complementar alguma coisa? Por aqui tá tranquilo, Sônia. Tá tranquilo, né? Então tá. Então, olha só, depois eu vou mandar para vocês esse material. Todo mundo aí, não sei se todo mundo tem o meu WhatsApp, acho que tem, né? Mas eu queria convidar vocês nós vamos mostrar alguns vídeos, a se inscreverem no meu canal do YouTube e a verem os cursos, as coisas que tem lá. Tem coisas muito interessantes para vocês crescerem. Então, eu fiz alguns podcasts, eu fiz um podcast sobre finanças. Então, por exemplo, eu convidei dois consultores amigos meus que trabalham com finanças e nós fizemos um podcast sobre finanças. Fiz um podcast sobre gestão de riscos. Então, convidei duas pessoas, a gente está conversando sobre gestão de risco. Então, tem vários assuntos, podcasts estão muito interessantes. Eu queria convidar vocês a entrar lá no canal, inscrever e não deixar de ver esses podcasts para vocês crescerem, tá, gente? Aí tá todas as minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar, né? Tem outras também, né, que eu estou para todo lado. Agora eu tenho YouTube não, agora eu tenho QI, eu tenho, como é que chama aquele? TikTok, estou para todo lado. Tô ficando cada vez mais digital. Bom, vamos começar pensando em planejamento. A norma ISO 9000, ela é toda baseada no PDCA. O que é o P do PDCA? O P do PDCA é planejamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar. Então, quando depois mais na frente a gente vai entender um pouquinho mais dos indicadores, mas quando nós definimos indicadores e tudo mais, nós estamos planejando medir para depois alcançar os resultados. Então, planejamento
é base, mas o detalhe é o seguinte: sabe qual é a essência do planejamento? É que planejamento não foi feito para ser cumprido. Planejamento foi feito para ser acompanhado. É muito interessante. Então, não adianta a gente ter indicadores. Nós temos que acompanhar esses indicadores. Natiele, você já tem alguma noção de indicador? Natiele e Viviane, vocês já têm alguma noção de indicadores ou é tudo novidade para vocês, igual é para a Nayara e para o Danilo, e para o Abraão, e para a Stephanie? Oi, Sônia. Para mim, Natiele, é novidade ainda. é novidade, né? É novidade também, né? E para você também, né, Vivi? É sim. Tá. Então, nós temos gente que o Anderson tem uma noção de alguma coisa, mas de indicadores, como é que a gente vai fazer, também não, né, Anderson? É novidade para você também, né? Né, novidade. Tem a noçãozinha básica de alguns indicadores financeiros, mas Financeiro, mas só dos financeiros, mas nós não vamos trabalhar só com financeiro, né? Beleza. Então tá. Mas, gente, por que que a gente fala que a essência do planejamento que não foi feito para ser cumprido, foi feito para ser acompanhado? O que que você acha que eu estou querendo dizer aí com isso aí? Stephanie voltou? Se não voltou, Abraão, o que que você acha que eu estou querendo dizer com isso? Que o planejamento não foi feito para ser cumprido, foi feito para ser acompanhado. Eu acho que só pelo o fato do nome ser planejamento, quer dizer que você, tipo assim, você realmente planeja coisas para alguma firma, mas só que não quer dizer que realmente isso que você está planejando, quer dizer que tem que ser concretizado e acabou. Eu acho que o planejamento, ele não acaba assim de uma hora para outra. Para mim, acho que ele dura anos e anos até, ou assim, você não fazer mais ou continuar fazendo. Por isso que eu acho que é por causa disso, ele tem que ser acompanhado, porque não acaba. O planejamento, ele vai, até porque o planejamento ele pode mudar a qualquer momento. Às vezes você está fazendo uma A e você quer mudar para A, B, porque você vê que na B vai ser melhor. Automaticamente você mudou seu planejamento. Perfeito, é isso mesmo. O planejamento é uma coisa que a gente faz antes. Eu planejo, planejar qualquer coisa. Depois eu tenho que ver se eu consegui, se aconteceu, né? Não é assim? Como é que a gente pode garantir que eu planejei e que aconteceu daquele jeito? Então, eu tenho que acompanhar. Então, planejamento, ele é feito para ser acompanhado. Quando a gente fala na norma, que é a base da norma, é o PDCA, o P de plano de planejamento, depois você tem que fazer, que é o do de fazer, né? O verbo do, PDCA. Então, você planeja, você faz, depois você vai fazer o quê? Você de cheque. Você checa para ver se o que foi planejado, se o que foi feito está de acordo com o que foi planejado. Não é assim? Então, quando a gente faz auditoria, nós estamos checando para ver se o que foi feito, se o que foi planejado está sendo cumprido, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo uma instrução de trabalho, quando eu escrevo um procedimento, eu estou planejando que alguma coisa aconteça de uma determinada forma. Quando eu crio um formulário e começo a anotar ali, eu estou planejando que isso aconteça de uma determinada forma. Quando eu determino uma meta, por exemplo, eu tenho o meu objetivo de emagrecer e eu quero emagrecer, eu estabeleço a meta de emagrecer 10 quilos. Quando eu vou na balança e peso para ver se eu emagreci ou se eu engordei ou se eu mantive o peso, o que que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando se o que eu planejei está sendo cumprido, correto? Então, por exemplo, eu tenho a meta de emagrecer, mas de um lado eu estou preocupada, cuidando de comer menos massa, não sei o que, tá bom. Aí eu tô na academia fazendo musculação. Musculação me
quando eu tenho musculação, faço musculação, eu ganho peso. E é difícil, eu tenho que acompanhar. Aí eu faço um outro exame, eu vou lá na fisioterapeuta, que mede não sei o quê, e vê se o meu percentual de massa magra está aumentando em relação à massa gorda. Eu estou acompanhando. Então, eu planejo uma coisa, assim é na empresa. A gente planeja várias coisas e a gente acompanha para ver se o que está é, é, acontecendo está de acordo com o que foi planejado. Então, o planejamento foi feito para ser acompanhado. Quando a gente vai falar de indicadores, nós temos as nossas tabelas de indicadores, onde a gente acompanha todos os indicadores. Petrônio, vocês têm aí, Petrônio, não, Lidiane, vocês têm aí a reunião de análise crítica de indicadores, correto? Correto, Sônia, correto. E aí, o que vocês fazem numa reunião de análise crítica? Vocês não vão analisar o resultado obtido em relação ao que foi planejado? Com certeza, Sônia. O próprio indicador já fala, né? Que você tem que indicar a dor. Então, assim, Você lembra, né? eu Legal. lembro, eu lembro. Então, assim, a Ah, reunião a gente avalia indicador por indicador e vê se está de acordo o que a gente planejou. e é muito bom. E quando não planejou, quando não está de acordo, você faz o quê? Toma uma ação, correto? Exatamente, Sônia, exatamente. Vários tipos de ações, nós vamos ver isso. Então, é o seguinte: a gente tem o indicador, aquele índice que indica a sua dor, e a dor é aquilo que você não alcançou, né? Então, tem várias dores. Quais são os problemas? O que que eu preciso medir? Então, o nome é indica a dor, né? Então, aí você vai ver se o que você planejou, se você alcançou. Planejou alcançar faturar 1 milhão ao mês. Planejou alcançar, produzir 1 tonelada de alguma coisa. Aí você vai lá e mede. Alcançou esse resultado? Porque se não alcançar, vai ser uma dor, vai ser alguma coisa que você vai ter que resolver. Não é assim? Se não alcançou, já vai ter que tomar uma ação. Mas se alcançou, a gente vai olhar, depois nós vamos aprender aí, que nós vamos aprender que nós temos também, nós vamos olhar se existe tendência negativa e também nós vamos ver se alcançou, se pode melhorar. E aí a gente vai sempre, não adianta nada a gente ter o indicador e não medir e não analisar. Não adianta nada ficar medindo, medindo, medindo e não fazer nada com essas medições. Então a gente tem que medir, mas tem que acompanhar para ver, isso é a essência do planejamento, para ver se o que foi previsto foi alcançado. Mas nós temos 3 tipos de planejamento. Tem o planejamento estratégico, tem o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico é a alta direção, define o que ele quer alcançar, tipo, mais a longo prazo, qual é a missão da empresa, para que a empresa existe, qual é a visão, o que você quer alcançar e quais são os valores. E o tático a gente vai pensar em termos de departamentos, em termos de processo, mas é as lideranças que vão preocupar-se com isso, definir, trabalhar as políticas e os objetivos. E a nível operacional, quando a gente fala em planejamento operacional, são as pessoas que são responsáveis pelas ações, aí que estão as metas. Muitas vezes, em muitas empresas pequenas, aí o dono da empresa também tem que trabalhar a meta, tem que pensar, tem que ser responsável por alguma ação e tudo, às vezes se mistura, mas a gente tem que pensar, nós vamos trabalhar esses 3 tipos de planejamentos, tá? Então, nós vamos pensar em missão, visão, valores políticos, objetivos e também em metas,
tá? Tudo isso é importante. Até aí, tá claro? Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida que quer complementar? Abre o microfone e fala, fique à vontade. E abre o microfone, se tiver alguma dúvida, é só interromper, viu, gente? Fique à vontade. Então, vamos continuar. Pensando em planejamento estratégico, nós falamos que é missão, visão, valores, também tem que pensar no negócio. Tem várias coisas quando a gente fala do planejamento estratégico. Oi? Alguém quer? Oi? Sônia, é Ronaldo. Oi? Oi, Ronaldo. Bom dia. Desculpa atraso. Não, tudo, Bom dia a tudo todos. bem. Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo. Chegou num momento bom, e nós estamos falando de planejamento estratégico, lá da alta direção. Então, vamos pensar. Pensando em planejamento estratégico, o que é a missão? Missão é a razão de existir da empresa, a razão de ser da empresa, certo? Já a visão é o sonho, onde é que a empresa espera chegar no futuro. O Farid coloca como missão dos itens da missão dele para a empresa, está lá na missão, o item lucratividade que a gente falou. Ele acha que é missão da empresa dar lucro para a empresa também. E é visão onde ele quer alcançar, ele quer ser grande, está trabalhando para isso. Aí eu pergunto, o pessoal lá da grafite é um exemplo bem grande para a gente ver isso aí. Petrônio, que eu estou lá, estou trabalhando com a grafite desde 2005. Petrônio tem mais tempo que começou, né? Mas você já viu quanto que nos 3 anos que você está aí, 4 anos que você está aí, você já viu tanto que a empresa já cresceu, o Petrônio? Ah, com certeza, Sônia, com certeza. Além de novos clientes, inclusive a gente percebe até pelos indicadores, mas além de novos clientes, o aumento da produção, a quantidade de visitas de novos fornecedores também, isso é um indicativo. Agora, para a empresa aumentar a produção, o que aconteceu? Precisou de ter investimento em quê? Em equipamento, certo? Concorda, Petrônio? Aumentou, Sim, sim, mudou, com certeza, com teve certeza. mudança de equipamento aí? Teve aumento de equipamento? Como é que é? Teve. Que a mudança de equipamento, até do processo mesmo, é constante, Sônia. Dentro da usina, a parte da mineração também é uma das que mais sofre, porque como o consumo aumenta, a gente precisa de uma frota maior, a gente precisa de manutenção mais frequente. Agora, como Então, é que a empresa pode fazer isso se ela não tiver lucro? exatamente, exatamente, é impossível. O lucro, nesse caso, o que é feito? Aí é o exemplo claro que a gente tem. Farid pega parte do lucro que ele quer ter lucro, mas parte do lucro que ele tem, ele reinveste no próprio negócio. Tá vendo, Anderson, que você comentou, de às vezes a empresa começa e quebra, você falou que 50% quebra. Se você não reinvestir, se você não preocupar com isso, o negócio, se você ficar só tirando do negócio, não pode. Empresa não pode ser só para tirar, só para tirar, tem que reinvestir, porque concorrência, né, gente? Não vamos falar de concorrente tá aí. Se você não investir, o concorrente vem e te toma, complica a sua vida, né? Tá? Então, aí, a grafite é o exemplo que nós temos numa empresa que eu vi quando eu comecei a empresa, comecei a trabalhar com ela em 2005. Trabalhou-se pra caramba para conseguir produzir na faixa de 600 toneladas, e era complicação para produzir 600 toneladas. Hoje já consegue produzir de maneira leve 2.000 toneladas, não consegue, o Petrônio?
Já está produzindo 2.000 toneladas, não está? A gente agora já está girando a gente vai variar um pouco, né? É, Era um mas em pouco média. ocasional. Aí vai ficar em torno de 1.700, 2. Ano Mas para passado, ir, nosso máximo foi 2.200. Ano passado não, dois, 2023 tipo, foi nosso pois é, recorde. mas vocês não estão produzindo mais porque não está vendendo mais. Que tem o todo, né? Que tem primeiro Exatamente. produto, tem que produzir, mas tem que vender para poder escoar. Então vai tendo, né? Então aí eu vi a construção de vários galpões, vi construção, vi colocar equipamentos, vi a mudança, vi, né? Você vê o britador. Não sei se você chegou a conhecer o Petrônio, ou alguém daqui está aí, Lidiane, se o Cleber estivesse, ele sabia, mas ele não está aí. Mas aí o britador passou de um britador para um britador enorme que tem hoje, que vai ainda Isso mesmo. aguentar muita coisa, né? O britador antes era pequenininho, né? Então ele investe agora. Se não tiver lucro, não vai ter como investir, né? Então, a empresa, o sonho, a visão do Farid, ele quer ser a maior do mundo de grafite. Só que o concorrente está subindo e o concorrente está. Porque quando ele começou, colocou isso em 2005, que ele falou que queria ser o maior do mundo, o concorrente, o grande concorrente dele, a Nacional de Grafite, produzia em torno de 2.000 toneladas, tá? Só para vocês saberem. Só que hoje a Nacional de Grafite está produzindo uns 3, 4. Então não adianta, ele tem que aumentar a periceira, tem que investir. E é por aí. Então, a missão, qual é a razão de ser da empresa, para que ele existe? E a visão onde quer chegar. Agora, os valores são os princípios. Quais princípios que norteiam as ações da empresa? Quais são as bases, tá certo? Por exemplo, eu tenho como valor, na minha vida, um dos meus valores é mudança. Eu sou uma pessoa que estou sempre preocupada com mudança, sempre querendo mudar. Pra vocês terem uma ideia, como eu não estou mudando de casa, né? Não tô com grande mudança. Esses dias eu estou mudando. Ontem eu comecei a mudar, eu estou mudando dentro de casa. Eu ocupava 2 quartos, um era meu quarto e o outro era o escritório, né? Então eu tinha um quarto, 2 quartos e o banheiro. Agora eu resolvi que estou mudando para a suíte. Que eu vou. Não tem jeito de mudar de casa, não vou mudar que está todo mundo. Eu quero sempre mudar. E a minha irmã, um dos valores da minha irmã é estabilidade, que é o contrário do meu. Ela não quer mudar de jeito nenhum, quer não sei o quê. Então, mas você tem que saber, porque dependendo dos valores, sabe, que é a empresa, a gente tem que tomar ações em cima disso. E todos os indicadores vão ser em função disso tudo. Depois nós vamos ter valor, indicador para quê? Indicador para ver se está atingindo a missão, indicador para ver se está atingindo a visão. Ah, ele quer ser grande. Então tem que ver se está aumentando o faturamento, né? Tá certo? Ah, sabe? Então tem que saber os valores, o que são os princípios, né? Quais são, o que é um negócio, o que a empresa faz. Então, quando a gente vai traçar o planejamento estratégico, pensa em tudo isso. Então, isso é estratégico, isso é corporativo. Eu convido vocês a darem uma olhada no planejamento estratégico que tem em cada unidade para vocês verem o planejamento estratégico seus aí. Kelly, Petrone e Lidiane já conhecem, mas os outros não. Então, dá uma olhada no planejamento e veja o que é isso. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, o que é o negócio da empresa, está tudo lá escrito. E algumas dessas coisas saiu do planejamento e foi para quadros e tudo mais, né? Tem muitos lugares que estão que isso é mostrado para as pessoas, porque não adianta ser só da direção que ele quer, porque o planejamento estratégico vem a direção, o que é que ela pensa nisso, né? Então, o que a empresa faz? A grafite produz grafite. A metalurgia, o que é o negócio da metalurgia? O negócio da metalurgia são dois. Ela tem um negócio que é produzir metais não ferrosos e tem o outro negócio que é produzir peças fundidas
e usinadas que ela trabalha. Então, ela tem dois negócios. Quando nós fomos certificar essa empresa, a metalurgia, em 2007, a ideia era só trabalhar com os metais não ferrosos, só com os fornos. Mas aí depois a gente resolveu e colocou junto também a parte da fundição, usinagem, caldeiraria e ajustagem. Então tá tudo junto. Então no certificado da empresa da ISO, vocês vão ver que tem os dois produtos, duas coisas, dois negócios aí, que são dois negócios. E eles são bem. O Danilo, dá para você ver que são bem distintos o negócio de metais não ferrosos, onde produz chumbo, a produção de estanho, de cobre, e a parte de fundição, usinagem e caldeiraria. Dá para você ver que é bem diferente, Danilo? Sim, são bem diferentes. Então, aí nós temos dois negócios, tá? Ok? Agora, lá na fertilizantes é uma indústria de fertilizantes, produz fertilizantes para. Ele pega uma série de produtos e mistura e vende até para a indústria de fertilizantes, e vende também para o agronegócio e tudo, mas é uma indústria química de fertilizantes. Então, cada uma tem um negócio, tá? Então, isso é definido no negócio. O grupo tem vários negócios. Tem, por exemplo, nós estávamos no curso de auditor interno, nós tínhamos a Ana. A Ana, ô, Nayara, você convidou a Ana? Não, Sônia, ela na verdade, eu não cheguei a falar com ela. Fala com ela, às vezes ela tem interesse, aí ela assiste a primeira aula, tá? Tá, eu Porque, vou ver com ela. tá bom? Por favor. Porque a Ana é um negócio que é o seguinte, lá é um negócio de pedras, mas lá é um negócio tranquilo assim. Tem dia que tem muito movimento, que sai, não sei o quê, se vende, né? Tem dia que fica tranquilo, que ela nem faz nada. Então, às vezes, ela pode fazer, ela vai gostar, tá? Ok? Mas eles têm vários negócios. Então, o negócio da empresa. Qual que é o negócio da empresa lá no Amapá? É produzir cobre. É produzir cobre, não é produzir. Nossa, meu Deus do céu. Não é cobre, não, é. Sumiu agora. Daqui a pouco eu lembro. Alguém Minério de ferro escreva. e cromita. Cromita, é cromo. Não é cobre, é cromo. Obrigado. Obrigado. Vocês escrevem no chat, mas às vezes eu não tô olhando o chat, tá, gente? Ok? Então vamos lá aí para outra coisa e já viu, né? Então, então vamos ver. O negócio da empresa, o negócio de cada empresa é um. Eita. O negócio de cada empresa é um. O negócio da empresa da Bahia é produzir grafite, tá? Aí, nós vamos. Eu gostaria de. Vamos ver aqui se dá para vocês. Eu já sei como é que é. Deixa vou sair vou parar de interromper aqui e vou mostrar para vocês um vídeo. Interrompeu o compartilhamento aí? Então, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se vocês vejam. Vamos ver se dessa vez vai dar certo, tá? Eita, deixa eu ver aqui. Ver se vai. Deixa eu compartilhar de novo e é meio complicado às vezes, sabe? Esse negócio de, de trabalhar com essas coisas. Às vezes a gente sabe compartilhar aqui, ó. Tá vendo a tela aí do
de um vídeo. Tá dando para ver aí? Aqui tá Tá ok. dando para ver? Tá dando para ver? Então vamos lá. Eu vou passar um vídeo, porque é uma coisa que eu já fiz, né? Então, para vocês verem um vídeo que eu fiz sobre missão, visão e valores, tá? Então vamos lá. Ô, Sônia, Peraí, tô parando. Oi. aqui tá sem áudio. Aqui o áudio não tá saindo, não. Então não dá, não, é. Sem áudio, já parei. Vou ter que depois pensar como é Não, que eu vou fazer para mostrar. Vou mandar para vocês o link, certo? Porque eu estou ouvindo o áudio. Se vocês não estão ouvindo o áudio, não adianta. Tá bom? o Depois eu vou problema, mandar o link, o problema é hein? só aqui? Alguém aí, todo mundo aí tá escutando normal, gente? Não, aqui também tá sem áudio. Então é isso aí. Vocês falam para mim, é isso mesmo. Então vamos compartilhar outra coisa. Depois eu mando o link para vocês, tá? Para vocês verem esse vídeo, tá bom? Esse vídeo sobre missão, visão e valores está lá no meu canal do YouTube. Mas eu estava explicando, mas agora eu vou explicar e depois vocês verem o vídeo que é bem legal, porque quando eu fiz o vídeo, eu dei uma série de exemplos, tá? Mas vamos lá. Mas missão, só para vocês entenderem, missão é a razão de existir da empresa. E o exemplo que eu dei, bem legal, é o seguinte: imagina uma construtora, que a missão, você pergunta para uma pessoa assim, o que que você está fazendo? Aí o camarada, a empresa não tem missão definida, as pessoas não sabem o que que é, nem nada, sabe? Aí você pergunta para a pessoa, o que que está fazendo? Ele fala, estou sentando tijolo. Aí você pergunta para o outro assim, o que que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Isso porque ele entendeu que a missão da empresa é uma missão muito maior. Então, ele tenta achar o que que ele está fazendo na hora de trabalhar. Então, quando a missão está bem definida, fica legal. Então, imagina uma empresa de obras. Aí você pergunta para o camarada assim: o que que você está fazendo? Ele fala assim: eu estou patrolando aqui a estrada. Você pergunta para o outro, o que que você está fazendo? Ele fala, estou levando progresso para a cidade. Então, essas duas, a pessoa da catedral e esse que está levando progresso, são pessoas de empresas onde a missão foi bem definida, ele sabe a razão de existir. Então, eu achei interessante, quando a gente estava falando alguma coisa, o Petrônio falou assim, mas a empresa tem o lado social, né? Por quê? Porque ele já viu que a missão da extrativa, por mais que fala que é dar lucro e tudo, mas Farid é uma pessoa preocupada com a sociedade com o progresso das pessoas. Não é isso que você consegue enxergar, o Petrônio? Quando vê que ele vai construir como é que está o ginásio lá? Construiu o ginásio lá em Pouso Alegre? Ô, Sônia, eu tô na saidinha, mas Tudo sim, bem. Farid concluiu a cobertura lá da quadra, né? Que antes era uma quadra aberta, concluiu a cobertura, fez algumas pontes também de acesso para a Jordânia, entre Pouso Alegre e a Grafite. Então, ele fez algumas pontes lá. Inclusive, a gente esteve recentemente lá com ele, né? Ele mostrando o trabalho que ele fez e tal, a ponte que ele tinha construído lá. Então, assim, ele faz bastante coisa aqui na região. Ou seja, fazer ponte, coisa de governo. O que que ele tem que fazer? Está fazendo. Ele não é, ele é uma pessoa que pega o lucro e investe, né? Lá em Maikinique tem alguma coisa que ele fez em Maikinique ou só assim? Que Ô, você lembra? Sônia,
Não que eu saiba, mas assim, ele está buscando muito o asfalto de Martinique para grafite. Até Pouso Alegre, Aham. na verdade, né? Mas ele vem buscando muito essa questão do asfalto aí com o governo do estado. E não é só para grafite, né? Porque tem muita fazenda por perto, tem muita coisa, né? Com toda Acaba certeza, melhorando. Sônia. Tem acesso a Pouso Alegre, tem acesso à Jordânia, tem acesso a Almenara, a Bandeira, tem vários lugares aqui com acesso aqui, além da grafite, né? Claro. Melhora muito para a região, né? Se fizer, né? Com toda certeza, para todo mundo, para grafite, para a prefeitura de Maikinique, para cidades vizinhas, distritos, fazendas, tudo. É porque acaba melhorando a integração, né, entre o pessoal, né? Também, né? Com É toda legal. certeza. Mas ele tem a preocupação, eu lembro, com várias coisas. Então, é muito legal a gente trabalhar num lugar onde a gente tem essa noção. Por exemplo, o Ronaldo, você sabe de alguma ação aí em São João del Rei que Farid faz? A preocupação que ele faz aí na área de social, aí com como é que chama o lugar aí? Como é que chama o E lugar? das Rio das Mortes. Ele tem ação com alguma. Ele tem uma preocupação com isso aí, não tem? Ô, Sônia, como eu sou muito novo aqui, eu ainda não vi nenhuma ação do Farid em relação à região aqui. Mas pessoas mais velhas falam que ele já tem, sim, de plantação de eucalipto, de melhoria das estradas, de acompanhamento com a subprefeitura. Mas eu ainda não vi porque eu sou novo, né? É, então você fica sabendo que você é novo, que de vez em quando vai chegar por aí gente que vai pedir, vai ter uma não sei o que lá na escola, nós precisamos de patrocínio. Eles, eles sempre buscam para fazer coisa. Ele está sempre patrocinando, viu, Ronaldo? E vai Sim, sobrar para você, as hein? pessoas, as pessoas mais antigas aqui sempre falam que o Farid ajuda muito, né? Ele procura muito alguma coisa na região aqui, ajudar as pessoas. Lá na Fertilizantes tem lá em Cajengá, ele construiu lá um ambulatório, construiu um negócio, então ele está sempre preocupado. Ele não é uma pessoa. E isso é interessante quando a gente trabalha num lugar e tem essa noção de que, sabe? E, quer dizer, claro que a gente sabe que uma empresa ajuda a outra e tudo mais, além disso, né? Mas ele tem essa preocupação com a sociedade. Ele é um empresário que está preocupado. Então, é bom. A gente acaba ganhando uma energia melhor para trabalhar no lugar, quando vê que a empresa tem a missão, não é só lucro, apesar de que está lá da lucratividade, porque sem a lucratividade ele não vai conseguir fazer isso, né? E a visão, ele quer chegar lá na frente, e os valores são valores bem importantes, tá certo? Agora, você, como pessoa, você já definiu qual é a sua missão de vida? Você sabe onde você quer chegar? Já definiu a sua visão? Você sabe quais são os seus valores principais? Eu tenho como valores, por exemplo, além da mudança que eu já falei, mas melhoria contínua é um valor muito grande para mim. Eu estou sempre melhorando, sempre me preocupada em melhorar continuamente, sabe? Então é um valor muito forte para mim, melhoria contínua. Eu tenho vários valores que para mim são importantes. Minha visão, o que que eu quero alcançar, eu sei bem. Agora, você já definiu? E a missão? A minha missão, atualmente, minha missão pessoal é ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Então, quando eu tenho um canal do YouTube, quando eu tenho um site com 1.300 páginas, quando eu tenho, sabe, quando eu faço um podcast, eu pego do dinheiro que eu ganho e vou lá e invisto num podcast que eu pago o estúdio para gravar, gasto meu tempo olhando
Então, isso é porque eu quero ajudar os profissionais a serem melhores, eu quero ajudar as empresas a serem melhores. Por quê? Anos atrás, uma frase que marcou a minha vida dizia o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu viveste nele. E eu queria deixar o mundo melhor. Mas o que que eu vou fazer para deixar o mundo melhor? O mundo é muito grande. Aí eu falei, eu vou deixar o Brasil melhor. O Brasil também é muito grande, então eu ajudo profissionais e empresas a serem melhores. Por quê? Ajudando profissionais e empresas a serem melhores, eu ajudo o Brasil a ser melhor e ajudo o mundo a ser melhor. Então, a gente tem. E aí você tem prazer em fazer as coisas, sabe? Porque se você não tem essa razão, se você não sabe disso, então a empresa tem que ter e você, pessoa física, também tem que ter. E eu convido vocês a pensarem, qual que é a sua missão de vida? Eu, durante muito tempo, a minha missão era ajudar minhas filhas a crescerem. A minha missão era sobreviver fazendo minhas filhas, ajudando minhas filhas a crescerem. Eu tenho 2 filhas. Aí depois que as minhas filhas já não dependem de mim financeiramente, para que eu vou trabalhar? Porque eu já sou jovem há mais tempo que vocês sabem disso, né? Que eu não sou velha, só sou jovem há mais tempo. Mas eu, com 70 anos, eu trabalho desde os 14. Por que eu estou aqui ainda trabalhando? Porque eu quero ajudar pessoas, profissionais e empresas a serem melhores. É minha missão de vida, sabe? Então, vocês têm que ter também uma visão, uma missão. E a empresa, e procure saber se a missão de vocês está batendo com a da empresa, sabe? Os valores seus estão batendo com a da empresa. Imagina o seguinte, um valor para você é o seguinte, você é uma pessoa que detesta cigarro. Um valor para você é cuidar da saúde física. É um valor para você, é muito importante isso. Aí você detesta cigarro. Você vai trabalhar na Souza Cruz? Vai trabalhar na Philip Morris? Não vai. Aí um valor para você é que você está preocupado com a saúde, então você se preocupa muito com a bebida. Você, sabe, não gosta de bebida alcoólica de jeito nenhum, não gosta de drogas, porque você se preocupa. Você vai trabalhar na Ambev? Não vai. Vai trabalhar na fábrica de cachaça? Não vai. Então, você tem que saber quais são os seus valores, se conhecer, para você ver se a empresa onde você está de acordo com você também, tá? Então, é importante você conhecer a missão, a visão e os valores da empresa e conhecer a visão, a missão, os valores seu, para ver se você está de acordo com a empresa, se está trabalhando junto também. Mas também, quando a gente fala de planejamento estratégico, além de falar em missão, visão, valores e pensar no negócio, nós temos que pensar nos canais. Como é que é chegar no mercado-alvo? Como é que eu vou chegar nas empresas? Porque não adianta eu simplesmente ter um negócio e não conseguir chegar no meu cliente. Então, eu tenho que pensar quais são os canais de vendas. Tudo isso está definido ao traçar o planejamento estratégico. Também nós precisamos saber quais são os processos principais do negócio. Nós temos aqui na empresa, tem o processo produtivo, tem né, a produção, tem o processo da gestão da qualidade, tem o processo financeiro, tem o processo de contratação, de recrutamento e seleção, tem o processo do RH, que cuida, tem o processo de departamento pessoal, tem vários, o processo de suprimentos para, né, o departamento pessoal, que é o processo não é departamento pessoal, é o processo de gestão de folhas, vamos chamar assim, de folha de pagamento, né? Que de férias e de emissão de folhas, né? Tem vários processos que são importantes para que o negócio dê certo, para que o negócio funcione. Você tem que saber quais são os processos principais do negócio. E também tem que saber quais são as políticas. Políticas são várias políticas que as empresas têm. A empresa tem a política da qualidade, mas tem a política financeira, tem várias políticas, tem a política de contratação de pessoal. Por exemplo, tem uma empresa que gosta de contratar muito estagiário, tem empresa que não contrata estagiário. Isso tem a ver com a política de contratação. Tem empresa que contrata só pessoas com experiências, tem empresa que contrata pessoas
sem experiência nenhuma. Então, política de contratação de pessoas. Tem empresa que quer contratar pessoas entre tantos anos e tanto. Eu quero contratar entre 25, entre 20 e 35. Tem outra empresa que faz questão de ter pessoas mais velhas. Por quê? Sabe que é importante a diversidade, porque você tem pessoas mais velhas que têm uma expertise. Eu não tenho a mesma energia física, apesar de que eu tenho uma grande energia física, mas eu não tenho a mesma energia física que eu tinha quando eu tinha 30, 40 anos. Mas eu tenho um conhecimento que, às vezes, eu não preciso dessa energia física para fazer, tá? Então, nas políticas de pessoa, política de pessoal, tem cada empresa que sabe, que olha, tem empresa que olha pessoas, que é pessoas mais velhas, que quer diversidade de pessoas. Tem, dentro da diversidade da empresa, na política da empresa, tem política que faz questão de contratar pessoas de gerações diferentes, mas tem política que faz pessoas de contratar pessoas de sexos diferentes, tem homens e mulheres, tem empresa que só contrata mulheres, tem empresa que só contrata homens. Isso é a política de contratação da empresa. Tem a política financeira, tem empresa que faz questão de pagar tudo em dia, tem empresa que paga tudo atrasado, tem empresa que só paga no cartório. Então, é a política da empresa, a política financeira, tá? Tem empresa que aplica 10% do lucro em crescimento da empresa, tem empresa que aplica 20%, tem empresa que aplica 50%. Isso é a política financeira. Aí a política da qualidade. Política da qualidade, a ISO 9001, ela fala que a política da qualidade tem que se preocupar com a melhoria contínua do negócio, tem que preocupar com o cliente, tem que preocupar com todos os stakeholders serem atendidos. Os stakeholders são as partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas? Então, a política da qualidade, ela tem que se preocupar com isso, com os stakeholders. Outra coisa, quando você vai trabalhar no... Gente, por que eu estou tratando tudo isso para falar de indicadores? Porque depois eu vou ver indicadores para atender esse planejamento estratégico, tá? Então, eu tenho que saber quais são os diferenciais. Qual que é o diferencial da empresa em relação à concorrência? O que eu tenho de diferente? Porque são esses diferenciais que fazem com que eu consiga cobrar, ter uma lucratividade maior, com que eu consiga vender a um preço maior. Outra coisa importante ao traçar o planejamento estratégico é pensar nas partes interessadas. Quem é importante para que o negócio dê certo? Lá na Grafite, eles não têm que se preocupar com fornecedor de matéria-prima, porque a matéria-prima ela é extraída dentro do próprio negócio. Vem lá a matéria-prima, é o grafite que está lá na mina, que já tem a mina. Farid é o dono, hoje o detentor das maiores minas de grafite no mundo, grafite natural. Então, ele tem, se diz ele que essa mina aí dá para produzir por 300 anos, mas se acabar essa mina, se ele resolver aumentar demais a produção, se quebrar todo mundo, ele poder vender muito e tudo mais, ele pode aumentar muito a produção, mesmo assim ele tem a mina do Pedro Perdido, que é tão grande quanto. Então, mas você não tem. Mas quem são as partes interessadas? Já na metalurgia, fornecedor de matéria-prima, e lá na fertilizante, fornecedor de matéria-prima é fundamental. Por quê? Um dos fornecedores aí é na metalurgia, a Belgo, né? Vocês pegam o resíduo da Belgo e pega resíduo de outras empresas e que vira matéria-prima que você vai transformar, né? Você vai pegar o resíduo de chumbo e vai colocar no forno e vai extrair o chumbo lá. Então, você trabalha. Então, é importante o fornecedor de matéria-prima, tá vendo? Então, a parte interessada, você tem que saber quem são. Clientes, colaboradores, sócios, todos são partes interessadas. São os stakeholders que a gente chama no negócio. Outra coisa importante é pensar quais são as parcerias estratégicas, quem que ajuda o negócio a progredir. Se você não pensa nisso, você no final, você acaba, você tem que saber quem são essas pessoas para você
fazer um planejamento depois e ter indicador também para isso. Tem que pensar quem é a concorrência, quais são as principais empresas que concorrem com a sua, sabe? Farid acha que concorrência ajuda o negócio a crescer e ajuda mesmo, porque, sabe, é importante, tem que ter concorrência. Se não tiver empresa que é só ela que não tem concorrente, ela acaba se estabiliza, ela não fica, não cresce, as pessoas não se preocupam em crescer. Claro que você tem que saber quem são os seus principais clientes, para quem você vende mais, quem é que está mais junto com você, né? Quais são aqueles clientes que faz com que o seu negócio... Eu não vou falar o nome do cliente aqui, mas lá na Fertilizantes tem um cliente que era um grande cliente, que era um cliente grande e que não está, parou de comprar, e o que está acontecendo? Simplesmente a Fertilizantes não está vendendo muito menos, está produzindo muito menos. E eu conversando com a Kelly está preocupada com isso, porque se o principal cliente seu, você tem que trabalhar com seus clientes para que eles fiquem satisfeitos. E se tiver problema, tem que resolver. E a ISO tem essa preocupação, né? Nós falamos sobre tratamento de não conformidade, né? Nós preocupamos o que acontece. Eu falo que cliente, quando ele não quer comprar mais, quando ele está insatisfeito, ele simplesmente muda de fornecedor. Então, quando o cliente reclama, é porque está querendo continuar com você. Então, nós temos que tratar, tem que saber quem são esses principais clientes, e esses principais clientes a gente tem que tratar com muito mais carinho, qualquer problema que acontecer. Fatores críticos de sucesso. Quais são os fatores críticos de sucesso? Profissionais competentes é um fator crítico de sucesso para as empresas. Então, você tem que saber quais são os fatores críticos de sucesso. Ter condição de reinvestir é um fator crítico de sucesso nos negócios. Você tem que saber quais são esses fatores críticos de sucesso. Por quê, gente? Porque nós vamos ter... eu tenho que definir tudo isso no planejamento estratégico para depois eu traçar estratégias e pensar em ações para atingir tudo isso, que é o negócio prosperar. E quando eu estou tratando planejamento estratégico, eu tenho que pensar nos objetivos estratégicos. Quais são os objetivos? E nós separamos, na nossa tabela de indicadores, nós temos... Danilo, você já viu a tabela de indicadores direitinho? Você viu que tem separado os indicadores da política, os indicadores estratégicos dos outros indicadores? Você já viu isso aí, Danilo? Tabela de indicadores atualizada? Como é que é? Não entendi, senhor. Me pede favor. Na tabela de indicadores, você já viu que tem separado os indicadores estratégicos, os indicadores que têm voltado para os objetivos da política da qualidade? Tem sim. Separado. Primeiro a gente tem. Então, primeiro, a gente tem que traçar quais são os objetivos estratégicos. Esses objetivos são objetivos alinhados com esse planejamento estratégico. São objetivos que têm objetivos para atender a política. Então, por exemplo, um dos objetivos estratégicos da empresa é satisfazer o cliente. Então, lá na política da qualidade, a gente fala de satisfação de cliente. E tem como objetivo estratégico satisfazer os clientes. Por quê? Porque o cliente, se ele não estiver satisfeito, ele não compra. Se ele não comprar, a empresa não vende. Se ela não vender, ela não tem lucro e tudo mais. E acaba ferrando, né? Acaba não tendo nada. Então, tem que ter objetivos alinhados com a visão, com a missão, com os valores, com a política, com fatores críticos de sucesso. A política está escrito 2 vezes, eu tenho que tirar isso aqui. E também para manter ou aumentar os diferenciais e para que a empresa caminhe para ser uma empresa melhor. Então, objetivos estratégicos são objetivos que têm a ver, são objetivos para atingir o planejamento estratégico. E nós vamos ter indicadores
indicadores alinhados com os objetivos. Então, indicadores estratégicos alinhados com os objetivos estratégicos. E nós vamos ter objetivos operacionais e indicadores operacionais. Uma das coisas que nós fizemos é a análise de SWOT. Nós vamos depois, mais para frente, nós vamos ter um treinamento de metodologia para solução de problema, e aí uma das metodologias é a análise de SWOT, e nós vamos trabalhar com ele. Ô, Petrônio, você fez esse treinamento, não fez? Petrônio, tá aí, Lide. Lide, você fez treinamento de metodologia para solução do problema, não fez? Acho que a gente fez uma logo no início, Sônia. Não sei nem se Que a gente- Lid estava Não, aqui, eu eu não estava no cheguei a fazer. laboratório. Eu não cheguei a fazer, não, Sônia. Acho que foi bem no iniciozinho, eu ainda estava trabalhando no laboratório. Eu dei esse que a gente trabalhou com todas as ferramentas da qualidade, lembra? Que a gente, foi isso, né, Petrônio? Você fez ele, isso mesmo. Trabalhou com 6M, né, que é o diagrama de Kawa, com o Isso Pareto, mesmo. e trabalhamos com análise SWOT também, fizemos análise SWOT de cada negócio e tudo, né? Você lembra disso? Lembro sim, Pois Sônia. é. Nós vamos fazer depois, só que nós vamos fazer esse treinamento depois das auditorias, tá? É o ano que Perfeito, vem, perfeito. Foi maravilhoso. tá? Porque senão não dá tempo agora. Nós vamos fazer esse agora, mas quando a gente trabalha com planejamento estratégico, uma das ferramentas que a gente usa é a análise SWOT. A análise SWOT, traduzida para o português, a gente chama ela de FOFA. Fofinha, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Vem do inglês, as palavras, por isso que ela é SWOT, tá? Strange, What, Opportunity Treats, né? Mas o que é a FOFA, tá? Análise SWOT. Então, forças e oportunidades são coisas que ajudam, são coisas positivas. Fraquezas e ameaças são coisas que atrapalham a empresa, certo? Agora, são coisas que são negativas. O que é interno são forças e fraquezas dentro da empresa. E que vem do ambiente externo são as oportunidades e ameaças. Olha só, quando a gente estava fazendo análise SWOT das empresas, a gente viu, olha como é que é interessante. Uma das forças que a gente tem lá na Fertilizantes e lá na Grafite são as pessoas que a gente tem disponibilidade, principalmente aí na Grafite, tem disponibilidade de gente à vontade para trabalhar. Tem muita gente precisando de emprego e querendo emprego. Mas uma das fraquezas da Grafite é que falta pessoal especializado na região. Então, pessoas, tem hora que é força, tem hora que é fraqueza. Na verdade, quando você vai analisar o seu negócio, você vai ter que pensar quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Para que eu preciso saber as forças? Para poder fortalecer essas forças, para fazer com que essas forças se potencialize, fique cada vez maior. E para que eu preciso saber das fraquezas? Para trabalhar e deixar que elas deixem de ser fraqueza. Então, por exemplo, pensando em fraqueza, Farid, há muitos anos atrás, motivou, quando ele colocou aí que era... quando a gente certificou a empresa, vocês não sabem, talvez você saiba, que já possa ter falado, mas quando a gente certificou a Grafite, tinha 4 pessoas que eram analfabetas na Grafite. E nós colocamos como isso de comum acordo com o Farid, colocamos como competência básica para contratar profissionais, teria que ter 2º grau. O que a gente conseguiu fazer com isso? Olha, isso foi em 2005, no final de 2005, ou seja, vai fazer 19, tem 19 anos agora. Eu comecei em outubro de 2005, tem 19 anos que eu comecei aí e nós fizemos isso. Outubro, é isso mesmo, outubro de 2005, 19 anos. Aí o pessoal, mas é uma doideira, não sei o quê. Mas isso fez com que muita gente em Maikinique fosse estudar.
Hoje, em Maikinique, tem muita gente que faz curso superior fora. Por quê? Porque vê a oportunidade de trabalhar aí dentro da empresa. Estou falando errado, Petrônio? Você acha que De aí jeito nenhum. foi ou não foi um motor de impulsão? Com certeza, Sônia. É o lugar onde a pessoa tem. Se quiser morar em Maikinique, quiser ganhar um pouco mais, a grafite é um dos lugares que você tem condição de ganhar um pouco mais, para isso você tem que estudar. Então, mas foi detectado como uma fraqueza. Lá quando nós fizemos a SWOT e trabalhamos, porque nós fizemos ações. Então, colocar como um recurso, como é que a gente fala? Um requisito básico para a contratação, que teria que ter segundo grau, foi um motor de impulsionar a cidade. Olha como é que são. E hoje ainda tem essa fraqueza? Tem, mas ela hoje é muito menor, porque você, Petrônio, é uma pessoa que está aí, que tem curso superior e que é da região, né? Alguns até foi contratado, saiu e tudo, mas não é só em Maikinique, também em Pouso Alegre, mas é outro, como é que chama o lugar lá de Minas Gerais, que é pertinho aí, que a Lidiane citou aí, como é que é, Lidiane, que vai para lá? É Lugar perto. Jordânia, Sônia. Jordânia. 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 Então, tem gente também acaba impulsionando a região. Então, quando a gente analisa, agora a gente analisa e depois a gente faz o quê? A gente pensa em ações. Ações para fortalecer as forças, ações para minimizar as fraquezas, ações para abocanhar as oportunidades, ações para se precaver das ameaças. Então, o plano de ações tem que ter ações estratégicas, que são ações para atingir a política, ações para atingir a missão. São ações estratégicas, tá? Ok? Também não adianta eu falar do vídeo aqui que vocês não vão ver. Depois, então, eu vou passar para depois. E aí, para terminar, vou mostrar para vocês um exemplo de um mapa estratégico, tá? Tá dando para ver aí o exemplo de mapa estratégico? Imagina que aqui fosse 2024 a 2025, a 2030. Então, um exemplo do mapa estratégico para atingir em 2030. Eu poderia ter, começa cá embaixo, pensando, não se pensa só no econômico financeiro. O mapa estratégico, a gente pensa em várias áreas que são importantes. Então, pensando em patrimônio humano, eu ponho desenvolver colaboradores, atrair e reter talentos, manter banco de talentos de consultores, por exemplo. Aí, pensando em processo de tecnologia, um vai para o outro, ó. Desenvolver e descrever metodologia, implementar novas tecnologias do sistema, aí gerenciar sistematicamente os projetos, escopo, prazo e tudo mais. Então, tá ligado com isso. Aí, pensando em imagem, qualidade da, dos processos. Vou divulgar a imagem, manter relacionamento estreito com clientes, garantir o padrão de qualidade, indicador em todos os projetos de carteira. E aí eu subo e vou para manter um nível elevado de fidelização de clientes. Aí penso também em equilibrar a carteira de projetos, trabalhando no mix de serviço, lançar novos produtos, ferramentas para comercializar no site, aumentar a cobertura e participação no mercado. Isso aqui são objetivos estratégicos ligados ao mercado. E no final, eu vou pensar em aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade do negócio. Em termos de sustentabilidade, desenvolver ações de responsabilidade sociais. Então, vamos cá de baixo. Atrair e reter talentos, manter talentos, gerenciar sistematicamente os processos para garantir padrão de qualidade de indicadores, manter nível elevado de fidelização de clientes, isso vai levar a aumentar faturamento e aumentar a lucratividade. Lucratividade é faturamento por custo. Então, a gente tem duas coisas, aumentar faturamento e reduzir custo. Pode aumentar custo? Pode.
desde que também aumente o faturamento de tal maneira que aumenta a lucratividade também. Agora, um mapa estratégico bem simplesinho, olha só. Patrimônio humano, atrair, reter, engajar talento. Processo, tecnologia, melhorar os processos estratégicos. Mercado cliente, aumentar a participação no mercado. Econômico, financeiro, aumentar a lucratividade. Então, o mapa estratégico, cada empresa vai fazer o seu mapa estratégico para poder trabalhar tudo isso. Depois de definir o seu mapa estratégico, você vai pensar nas estratégias. O que são estratégias? Estratégias são planos para concretizar uma situação que você deseja. Planos para chegar lá onde você quer, considerando as oportunidades do ambiente, os recursos da organização. E essas estratégias precisam ser compartilhadas para todo mundo. Por quê? Para as pessoas saberem onde é que estão indo, qual a direção em que estão caminhando, tá bom? E aí depois nós vamos partir para indicadores. Até agora, pessoal da metalurgia ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Ou tá legal até agora, deu para compreender aí, a gente não chegou ainda no indicadores. Como é que tá aí? Beleza? Professor, está bem legal. Nós estamos compreendendo bastante e tá bom, tá muito bom. Tá bom, né? Então tá bom. Hoje a gente tem isso aqui é mais conceito que a gente tem que explicar mesmo, tá, gente? Depois vai ter ainda, claro que vão ter muitos exercícios. Você sabe que a gente faz muito exercício nos cursos comigo. Aí na grafite, Natiele, Viviane, Lidiane, Petrônios, tá ok? Acompanharam legal? Estamos sim, Sônia. Estamos acompanhando tranquilo aqui. Inclusive, já estamos até com o planejamento estratégico nosso aqui, só revisando. Revisar ele, né? Porque a auditoria sua tá chegando, né? Exatamente. E nós temos o hábito, o pessoal da Nayara e o pessoal da metalurgia aí. Não temos o hábito, não. É definido em procedimento que a gente revisa o planejamento estratégico antes das auditorias externas. Porque boa prática você pegar o planejamento e atualizar a cada 6 meses. Então, como tem auditoria, né, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente revisa ele a cada 6 meses. Então, lá na Grafite, eles já estão fazendo, porque eles já sabem que isso aí está no procedimento. Nayara, gostou, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Tá dando legal aí até agora? Não, tá tranquilo, Sônia. Tá dando para entender, sim. Tá? Anderson, entendeu um pouco mais fora da parte financeira, Anderson? Entendi, sim. Não, bastante, bem legal, sim. Até mesmo intuitivo, né? Para entender mesmo, incentivo mesmo, para ver como é que é, onde nós estamos, né? Kelly, você está aí, Kelly? Acho que não. Então tá. Gente, olha, nós vamos parar por hoje, porque depois nós vamos passar para indicadores. Eu vou ver se eu consigo passar os vídeos para vocês. É, deixa eu interromper interromper o compartilhamento, interromper a gravação aqui. Então, como nós vamos fazer. Depois eu vou ver o negócio dos vídeos. Se eu passo para você o vídeo, o link para vocês verem,